Seja bem-vindo no canal Atos Bíblicos. Os gigantes mais poderosos da Bíblia, Golias, os Anaquins e Og, rei de Bazã. O enigma dos gigantes bíblicos. Você já se perguntou o que realmente eram os gigantes mencionados na Bíblia? Criaturas de lenda, frutos de exageros ou seres reais com uma história surpreendente? Quando falamos sobre gigantes, a mente automaticamente evoca figuras colossais e poderosas, capazes de causar medo e destruição. E na Bíblia não faltam referências a esses seres. Hoje vamos explorar 3 dos gigantes mais icônicos das Escrituras: Golias, os Anaquins e Og, rei de Bazã. Mas prepare-se, porque essa jornada vai além das simples histórias que você talvez tenha ouvido. Vamos desvendar as raízes, o impacto e o simbolismo dessas figuras que desafiaram não apenas guerreiros, mas a própria fé do povo de Deus. Golias, o terror dos israelitas. Golias é, sem dúvida, o gigante mais famoso da Bíblia. A história dele é conhecida em todo o mundo, até por aqueles que nunca abriram uma Bíblia. Mas quem era realmente esse gigante? Descrito como um guerreiro filisteu colossal, Golias tinha cerca de 3 metros de altura, uma armadura que pesava 60 quilos e uma lança com a ponta de ferro que sozinha pesava cerca de 7 quilos. Imagine o impacto de uma figura assim no campo de batalha. Para os israelitas, Golias era invencível. Ele zombava, humilhava e provocava o exército de Israel por 40 dias seguidos, desafiando qualquer um que tivesse coragem de enfrentá-lo em combate. Golias não era apenas uma figura física gigantesca. Ele representava algo muito maior: o medo que paralisa, a opressão constante e a ideia de que certos desafios são impossíveis de superar. Mas é justamente nesse contexto que a fé entra em ação. Quando Davi, ainda um jovem pastor, apareceu no campo de batalha, ninguém poderia imaginar que ele seria o único a derrotar o gigante. Davi não tinha tamanho, força ou experiência, mas tinha algo que Golias subestimou: uma confiança em Deus. A vitória de Davi sobre Golias vai além de um triunfo físico. É uma mensagem poderosa de que, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis, a fé e a coragem são as maiores armas que alguém pode ter. E no fim, o que realmente derruba o gigante não é a força humana, mas o poder de Deus operando através daquilo que o mundo vê como fraco. Os Anaquins, a sombra dos colossos na Terra Prometida. Antes de Davi e Golias, havia outra geração de gigantes que causava pavor ao povo de Israel: os Anaquins. Quando os espiões de Moisés foram enviados para explorar a Terra Prometida, eles retornaram com um relatório assustador. Lá vimos os gigantes descendentes de Anak, e éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Números 13:33. Os Anaquins não eram apenas indivíduos grandes. Eles representavam a resistência à promessa de Deus. Eram parte de um clã de gigantes que habitava em Canaã, principalmente nas regiões montanhosas. Os espiões, ao avistarem esses gigantes, foram tomados pelo medo e pela descrença, esquecendo-se das promessas divinas. Os Anaquins se tornaram o símbolo de obstáculos espirituais e emocionais que impedem o cumprimento dos planos de Deus em nossas vidas. Eles representam os desafios que parecem ser maiores do que nossas capacidades. Contudo, mais tarde, com Josué e Caleb, vemos que Deus é fiel em cumprir suas promessas. Os mesmos gigantes que antes aterrorizavam o povo foram derrotados e expulsos da Terra Prometida, mostrando que, com fé, nenhum desafio é grande demais. Og, rei de Bazã, o último dos gigantes. Por fim, chegamos a Og, rei de Bazã, um dos últimos gigantes remanescentes. Em Deuteronômio 3:11, é dito que Og era o último dos Refaíns, uma raça de gigantes. O relato bíblico descreve que a cama de Og era feita de ferro e tinha quase 4 metros de comprimento e 2 metros de largura. Isso já dá uma pista do tamanho desse monarca. Og governava Bazã, uma região ao leste do Jordão, e era um obstáculo crucial na jornada dos israelitas rumo à Terra Prometida.
Ele era temido por sua estatura e força, mas assim como Golias e os Anaquins, foi derrotado pela intervenção divina. Moisés e o povo de Israel, com a ajuda de Deus, conseguiram vencer Og e tomar suas terras. A história de Og destaca que, por maior que seja a oposição, Deus sempre luta pelas causas de seus escolhidos. Og, que parecia invencível, caiu como qualquer outro inimigo, lembrando-nos de que o poder humano, por mais impressionante que seja, é insignificante diante do poder de Deus. O que esses três gigantes, Golias, os Anaquins e Og, têm em comum? Eles não eram apenas figuras físicas colossais, mas símbolos dos maiores medos, desafios e barreiras que enfrentamos na vida. Cada um deles tentou, de sua maneira, impedir o avanço do povo de Deus. Mas no fim, a história nos mostra que, com fé, coragem e dependência de Deus, nenhum gigante é intransponível. Quando você encara um gigante, seja ele qual for, uma situação financeira, um problema familiar, uma crise interna, lembre-se das histórias bíblicas. Não é o tamanho do desafio que importa, mas o tamanho da fé que você carrega. Cada gigante derrotado é um passo a mais na sua jornada de crescimento, uma conquista que molda o seu caráter e fortalece sua confiança. No final das contas, a verdadeira batalha não é contra o gigante lá fora, mas contra o medo dentro de você. E quando você decide não deixar o medo vencer, quando você dá o primeiro passo com coragem, você se torna um gigante diante de qualquer desafio. A vitória está não apenas em derrubar o gigante, mas em descobrir o quão forte você realmente é. Hoje talvez seja o dia em que você decide enfrentar seu Golias. Talvez seja o momento de parar de fugir dos Anaquins e de acreditar, como Josué e Caleb, que o gigante não define o seu destino. A sua fé, sim. O gigante pode parecer enorme, mas a força que habita em você é ainda maior. E quando você derruba o seu gigante, algo dentro de você desperta. Você percebe que o impossível é apenas uma questão de perspectiva, e a satisfação de superar o que antes parecia intransponível é o que faz valer cada batalha. Você está pronto para derrubar seu gigante? A decisão está em suas mãos e a vitória ao seu alcance. Se você gostou, assista mais vídeos em nosso canal. Veja no card. Obrigado pela atenção, deixe seu comentário e se inscreva-se e fique atento para novas mensagens.